Vai chegar um dia que o nosso culto vai se estender até a eternidade. Vai chegar um dia em que nós vamos estar unidos aos anjos, aos anciãos, prostrados, cantando Santo, 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 impactados com as faces do Senhor, as manifestações dele sendo liberadas a nós. Ah, Deus, te adoramos, Senhor, te bendizemos. Amém? Graças a Deus. Eu queria compartilhar algo com os irmãos que nós temos ouvido nesses dias. Na quarta-feira nós começamos aqui um pouco. Eu queria dar uma sequência hoje. Então eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia aí na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Amém? Quantos acharam? Glória a Deus. Quem não achou ainda fala misericórdia. Me ajuda, Jesus. Amém? Todos acharam? Diz o seguinte aqui na minha tradução: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, a minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo que aprendestes, recebestes, ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Aleluia. Amém. Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, e nós pedimos, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, fala, meu Deus, à nossa mente, fala ao nosso espírito nessa noite. Meu Deus, que a tua palavra nos marque, nós sejamos ministrados a ponto de sermos marcados nessa noite. Nos reposiciona em Ti, Senhor. Todas as coisas que precisam ser estabelecidas, serem liberadas, serem reorganizadas em nós, sejam, meu Deus, desta maneira feita, que nós possamos nos render a Ti, Senhor, e nos sujeitar, nos submeter ao Teu trabalhar sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Sabe, queridos, na quarta-feira nós começamos a falar aqui, eu falei um pouco a respeito da vida do apóstolo Paulo e das condições em que ele estava. Eu não vou me alongar como já fiz na quarta, mas das condições em que ele estava quando ele escreve a carta aos Filipenses. Na verdade, Paulo, ele quando se converte ao Senhor, tudo aquilo que ele tinha de base humana,
de conhecimento humano, de racionalidade, se esvai por terra. E ele tem uma conversão tão genuína que aquilo que ele perseguia, ele passa a amar. E aquilo que ele perseguia, que ele destruía, ele passa a construir, a restaurar. Então, Paulo inicia o chamado dele, ele se submete aos processos do Senhor. E por maior conhecimento que ele tivesse, por maior encargo que ele tivesse, Deus começa a colocá-lo do lado de irmãos e coloca primeiramente na casa de Ananias e assim estabelece um processo onde ele passa a depender de outros. Sabe, e é interessante que Paulo ele vai desenvolvendo a carreira dele, né? Ele vai desenvolvendo todo o ministério dele, todo o chamado. E ele em 2 anos ele evangeliza a Ásia, que era 90 e tantos % da população do planeta na época. Então, na minha imaginação santificada, eu fico imaginando alguém que se converte hoje, né, começa a trabalhar para o Senhor e num espaço de tempo muito curto, consegue evangelizar mais da metade do planeta, vamos dizer assim, não vamos nem falar dos 90%. Sabe, imagina os grandes homens de Deus que são conceituados aí para você, imagine o Billy Graham. Não foi incrível a vida do Billy Graham, nós estávamos falando hoje. Teve uma mensagem do Billy Graham, a última mensagem do Billy Graham, ela foi transmitida ao vivo para 3 bilhões de pessoas. Um homem que marcou a sua geração, marcou o seu tempo e gravou o seu nome na história. Sabe, Paulo ele estava nesse lugar, nesse tempo. As cartas, os evangelhos, né, fazem referência à vida de Jesus e as cartas seguintes, que estabelecem uma base para a igreja de Jesus Cristo, boa parte delas, se não a maior parte, é escrito por Paulo, um homem que não conviveu com Jesus, né? Um homem que não esteve lado a lado como Pedro, como João, como outros apóstolos, mas que enxergou o Senhor face a face. Quando o Senhor derruba ele daquele cavalo e cega ele, ele tem um encontro tão verdadeiro com Cristo que ali ele é realmente remodelado, reestabelecido. E sabe, eu fico pensando, eu no lugar de Paulo, alcançando as coisas que Paulo alcançou, na velocidade que alcançou, sabe, você pode pensar assim, cara, que incrível, estou cumprindo o meu chamado na plenitude, né? As coisas todas estão caminhando, e Paulo, ele era um construtor de tendas, ele andava de cidade em cidade, ele desenvolvia muito bem o ministério apostólico, e ele levantava ali as congregações, né, e o povo de Deus, em cada cidade que ele ia, era estabelecido, ele deixava ali bons ensinamentos, bons fundamentos. Todas as cartas que Paulo escreve, ele referencia a homens e inclusive a mulheres que ele deixou estabelecido em certos lugares. Agora, é interessante que no ápice do desenvolvimento cristão de Paulo, ele decide e ele vai de encontro ao destino profético dele, que era ir a Roma. Paulo poderia muito bem ter se exilado em qualquer reduto que tinha uma maioria cristã, e ele poderia ter dificultado todo o processo, mas ele conhecia algo que estava determinado para a vida dele, que escapava às convicções humanas que eu tenho hoje. Eu não sei você, mas que eu tenho hoje. Sabe, eu no lugar de Paulo, desenvolvendo tudo que estava sendo desenvolvido, se fala para mim, agora vai para Roma, né? E Paulo era cidadão romano, né? Agora vai para Roma e desenvolve lá o seu chamado, prega o cristianismo lá em Roma. Cara, eu fico olhando assim, eu fico pensando, será que eu ia? Né? Pastor Daniel, será que você ia? Todos nós, no mínimo, iríamos parar para avaliar. Podia falar, não, peraí, cara, já fiz bastante, olha. Senhor, quantas vezes a gente não chega diante do Senhor e fala, Senhor, mas tá vendo, eu já fiz isso, já fiz aquilo, me poupa dessa. E Paulo vai para Roma e ele sabia que ali ele iria ser perseguido. Ele sabia tudo que estava por vir, mas ele decide ir de encontro ao destino profético dele. Conhecia tão bem Jesus e a trajetória que Jesus teve de ir de encontro à cruz. E ele persegue praticamente um mesmo caminho, num paralelo. E quando Paulo está preso, né, está entregue ali naquela cadeia, sendo açoitado injustamente,
Paulo apanhou muito mais do que Jesus. Jesus tomou 39 chibatadas, Paulo tomava 39 por dia. É um negócio impressionante. Eu não sei quantos aí assistiram o filme de Paulo, que é uma sombra da realidade, né? Cara, e ele estava ali, preso naquela cadeia, e ele começa, dali de dentro, a se movimentar de uma maneira, né, muito pontual e muito objetiva com as igrejas. Ele começa a escrever ali cartas e começa a liberar cartas que expandiam o reino. E nós lemos na quarta-feira o capítulo 1 de Filipenses, onde diz que ele, estando preso, ele sabia que fora ele estava desenvolvendo ainda mais, os cristãos estavam sendo mais encorajados pelos sofrimentos que ele estava passando. Agora, sabe, algo que eu tenho meditado nesses dias, querido, e eu falei um pouquinho na quarta, e quero estender, e quero focar nisso hoje. Nós estamos vindo de um tempo onde o evangelho de um bem-estar foi pregado para nós. Onde nós vínhamos para a igreja para resolver os nossos dilemas, os nossos problemas. E nós até amávamos ao Senhor porque a expressão da característica do amor do Senhor, muitas vezes ela era manifestada para nós através do relacionamento com os nossos irmãos. E nós vínhamos e numa mudança, né? Assim como o pastor Rafael Conrado estava dizendo esses dias, numa mudança exterior, porque nós vínhamos de uma vida, de uma prática, de relacionamentos. Então nós conhecemos ao Senhor, e muitas coisas elas começaram a ser mudadas em nós, desde o nosso linguajar, as pessoas com quem nós nos relacionamos, sabe? E muitas outras coisas começaram a ser consertadas, mas ainda é algo fora de nós. E nós viemos para um ambiente, eu não sei você, mas eu vim para um ambiente onde todos os meus anseios, todos os meus desejos, ou todas as minhas ansiedades, as minhas lutas, as minhas dúvidas, eu levava diante do Senhor, e muitas vezes, se não 100% das vezes, o Senhor me socorria. E tudo bem, não tem nada de errado nisso. Qual é o pai que não tem prazer em conceder os desejos do filho? Qual é o pai que não tem prazer em abençoar o filho? A Bíblia nos diz que nós que somos pais terrenos sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o nosso Pai Celestial? Então não tem nada errado nisso. Mas sabe, nós viemos para um evangelho onde a prática era voltada ao nosso bem-estar. Então, quando entrava alguém que não estava muito bem na igreja, nós já juntávamos, e esse também é um papel da igreja, não é um problema. Entenda bem o que eu estou dizendo, querido. Nós já juntávamos em torno e tentávamos animar e prestar, né, solidariedade àquela pessoa para que ela ficasse bem também, porque nós queríamos ver as pessoas bem. E sabe, foi de repente algo passado para nós de que o evangelho ele tinha então sempre uma relação com o nosso bem-estar. Eu não sei se você está conseguindo me compreender ou se eu estou conseguindo ser claro. Mas a minha expectativa era assim, cara, se eu estou bem, se a minha vida está boa, se está tudo no lugar, se está acontecendo as coisas, se está bem no meu emprego, se está bem na minha família, então isso é um reflexo de que eu estou bem com Deus. E o oposto também era verdadeiro, porque quando nós víamos uma pessoa passando lutas, nós víamos uma pessoa, por exemplo, perder o emprego, fala, cara, esse aí deixou de dar o dízimo, esse aí está endemoniado, está vendo? Ele não veio no culto quarta-feira. Sabe, e nós tínhamos uma relação onde nós entendíamos que a nossa relação com o Senhor ela era baseada numa meritocracia. Então nós começamos a viver um evangelho circunstancial. Sabe, se tem algo que eu tenho meditado nesses dias e que o Senhor quer levar a igreja para um lugar de maturidade, e num lugar de maturidade nós precisamos parar de ser circunstanciais. Nós nos impressionamos com a movimentação de Paulo, nós nos impressionamos com os escritos de Paulo, nós nos impressionamos com a sabedoria de Paulo, com a vida de Paulo, mas poucos de nós ou nenhum de nós quer ser Paulo. Poucos de nós ou nenhum de nós quer ser lançado injustamente numa cadeia, quer ser lançado injustamente apanhando açoites injustos, todos os dias perseguido, sendo acusado de colocar fogo, sem ter colocado, sabe, sendo atacado de todas as formas por uma causa.
Paulo tinha uma causa. Sabe, se tem algo que você precisa compreender nesses dias, é que o Evangelho precisa ser para você uma causa, querido. E uma causa nós perseguimos acima das nossas circunstâncias. Sabe, há um problema de prioridade, de ordenação. Há um problema de estabelecimento de ordem. Não de organização, mas de ordenação. Porque nós condicionamos o nosso bom relacionamento com Deus através do nosso bem-estar humano. E nós, no nosso inconsciente, entendemos que se nós estamos passando por um tempo de luta, é porque algo de mal nós fizemos. Porque afinal de contas, muitas vezes nós fazemos assim com os nossos filhos. Olha, se você se comportar bem, se você tirar boas notas, né? Nós fazemos barganha com os nossos filhos. Por quê? Porque a barganha foi estabelecida dentro de nós. Nós viemos de um aprendizado de barganha, discipulamos e educamos os nossos filhos com barganha. Mas Deus não faz nada com você com barganha, querido. Deus não é circunstancial. Tanto não é circunstancial que quando nós optamos por nos afastar dEle, quando nós optamos por andar longe dos caminhos dEle, longe dos planos e dos propósitos dEle, sabe o que Deus faz? Ele vai ao teu encontro. Porque Ele não leva em conta as circunstâncias em que você tem vivido. Sabe, e se nós queremos entrar num lugar de maturidade nesses dias, querido, nós precisamos deixar de viver um evangelho circunstancial. Sabe, eu entendo que o ápice da maturidade de Paulo foi dentro daquela cadeia. Os discípulos da igreja na época, eles estavam tramando, né? Se você assistiu o filme lá, se você ler a Bíblia ou assistir o filme, você vai entender. Eles estavam tramando, fazendo mutim para ir lá, invadir a cadeia e resgatar Paulo. E ele falou, opa, não quero sair daqui. Eu estou dentro do meu propósito. Me deixa aqui. Por quê? Porque a causa do evangelho estava sendo expandida numa velocidade maior com Paulo preso. A circunstância adversa em que ele estava sendo colocado, querido, estava sendo um propulsor, estava sendo, sabe, um catalisador para o cumprimento do propósito de Paulo. Sabe, e nós vivemos hoje em dia, né, como eu tenho dito muitas vezes aqui, uma geração mimimi que tem ficado até chato, nada pode, nada acontece, nada, tudo que tem que ter um cuidado aqui, um cuidado ali. Se de repente eu falo com você e você já não aceita bem, você já não volta mais, você já não... Sabe, a gente tem que viver uma vida cheia de milindre, um relacionamento com o outro cheio de milindre, porque afinal de contas o que o outro vai pensar... E sabe o que vai acontecer? Nós nunca vamos conseguir ter um ambiente de maturidade. Nós nunca vamos conseguir crescer se nós não pudermos ser verdadeiros uns com os outros. E eu não estou falando de hostil, nem de arrogante, nem de grosso, nem de orgulhoso, nem de nada disso. Mas verdadeiros, queridos. Por quê? Porque o que nos une, mais do que um sentimento, é uma causa. O que nos une mais do que... né, a vontade de estar juntos adorando ao Senhor é um propósito. Qual que é o propósito? Mateus 28, 18, 19, 20. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Sabe, nós temos um propósito. Qual que é o propósito de você se converter? Converter a outros, queridos. Qual que é o propósito de Deus trabalhar e moldar a sua vida? Que você possa ser instrumento dele para trabalhar e moldar outras vidas. E sabe o que é interessante? Às vezes o Senhor nos lança em situações, não é o diabo. É interessante que Jesus, se você vê todos os agentes de transformação, né, agentes de transicionamento
Desde Moisés, se você olhar lá Moisés assim que ele é, na verdade Abraão assim que é chamado, ele é levado para onde? Para um deserto. Moisés assim que é chamado, ele é levado para onde? Para um deserto. Jesus assim que é chamado, identificado, ganha autoridade, para onde ele é levado? Pelo Espírito Santo, para o deserto. E aí o Senhor leva a gente para o deserto, a gente esperneia feito um bebê. Em vez de nós entendermos que o deserto é um lugar onde nós vamos ser o quê? Cuidados por Ele, transformados nele, forjados nele, amadurecidos nele. Sabe, nós precisamos compreender as nossas temporadas e as nossas estações, querido. O povo sai do Egito, vai para o deserto. No deserto o que acontece? Ele já não planta mais para comer, ele já não come mais do seu trabalho, o maná começa a cair do céu. Todo dia Deus mandava na medida. O maná, o cuidado de Deus vinha. E aí o que acontece? O povo olhava o quê? Mas lá a gente tinha carne. Mas lá eu trabalhava e com os trocados que eu era lá escravo de Faraó, eu podia comprar as coisas que eu queria. E o povo começa ali a murmurar porque queria carne. E o Senhor fala, então toca codorna. E joga codorna naquele povo. E farta eles de codorna. E aí o que acontece? Eles se acostumam. Agora o Senhor cuida de mim e minha comida vem todo dia. Não preciso mais. Aí sabe o que acontece? Moisés transiciona para Josué. Josué entra na terra prometida. E o que precisa fazer agora? Precisa cultivar a terra. O maná cessa. E aí eles têm saudade do quê? Saudade do maná. Cara, o homem está sempre insatisfeito. O homem está sempre buscando aquilo que não tem mais. Está sempre saudosista. E o Senhor está nos levando para um tempo de maturidade, querido. E maturidade não se forma com meninos, maturidade se forma em homens. Aliás, os meninos e os homens, eles têm dificuldade com maturidade, né? Eu estava conversando isso hoje. As mulheres, elas amadurecem mais cedo, né? Por isso que às vezes nós penamos tanto no nosso relacionamento conjugal. E é duro estar falando isso aqui, que eu estou dando munição para ela, né? Mas as mulheres amadurecem com maior facilidade. Mas nós, homens, que deveríamos ser os sacerdotes da nossa casa, que deveríamos ser, né, a base estabilizadora da nossa casa, as emoções estabilizadoras da nossa casa, muitas vezes nós esperneamos como meninos, porque nós não compreendemos o lugar em que nós estamos inseridos. E sabe, muitas vezes o Senhor nos levou para este lugar, para quê? Para nos moldar e para acelerar, para catalisar o nosso propósito. E nós estamos lutando com quem? Com o anjo. A luta de Jacó era com quem? Com o anjo. Quem era o anjo que lutou com Jacó? Jesus. O Jackson falou aqui, na tradução, se você vai na raiz daquela palavra, não era anjos subindo, era o anjo subindo e descendo. Então nós muitas vezes estamos negligenciando o lugar em que nós fomos levados pelo Senhor para sermos o quê? Marcados, capacitados, equipados por Ele, querido. E sabe o que eu tenho compreendido nesses dias? Que assim, as nossas motivações no nosso relacionamento com Deus não podem estar condicionadas à nossa condição humana, querido. E sabe, eu não estou falando para você de uma história que eu li aqui, bonita. Eu não estou falando para você de algo que alguém me contou, um primo do amigo meu. Sabe, eu estou falando para você de coisas que eu tenho vivido. Sabe, às vezes, semana após semana, eu tenho vivido, às vezes, condições adversas. Alguns mais perto sabem e convivem comigo. E na verdade, assim, no meu temperamento é muito fácil fazer uma leitura, né? Quando eu estou bem, todo mundo vê que eu estou bem. Quando eu estou mal, todo mundo vê que eu estou mal. É uma coisa que, não é nem que eu não tenha um equilíbrio, mas eu não consigo ter, eu não vou nem dizer um personagem, mas eu não consigo ter uma outra roupagem para me adequar aos lugares em que eu estou inserido. Então, eu sou o que eu sou, muitas vezes em todo lugar. E isso às vezes é bom e às vezes é ruim, porque às vezes as pessoas não compreendem também. Mas sabe, semana após semana nós temos vivido algumas batalhas e não é coisa de um dia, de dois, de três, é de um tempo.
E sabe que de algumas semanas para cá, algumas coisas foram sendo estabelecidas dentro de mim, eu fui compreendendo algumas coisas, eu vou dizer uma coisa para você, né? Até os que estão mais perto sabem disso, nada mudou. Humanamente nada mudou, na condição humana nada mudou. Na lógica, na racionalidade humana nada mudou. Só que dentro de mim mudou uma convicção. Dentro de mim virou um entendimento. Dentro de mim, os meus olhos foram abertos. E eu compreendi algumas coisas que me fizeram reposicionar no meu propósito. E sabe, existe uma compreensão de que as coisas nem sempre vão acontecer do nosso jeito, ou podem acontecer ou não acontecer, mas sabe, isso não importa. Por isso que eu estou te falando, isso eu não estou pregando para você aqui de algo que alguém me contou. Eu estou pregando de algo que nós temos experimentado. No final das contas, os nossos planos humanos, a nossa vontade, ela não importa, querido. O que importa é aquilo que nós estamos nos tornando e o quanto nós estamos caminhando em direção ao propósito. E eu vou dizer uma coisa para você, eu vou ser ousado em dizer. Na sua humanidade, você vai ser ainda surpreendido quando você se coloca no centro do propósito do Senhor. E eu tenho até um cuidado para pregar isso, porque senão vai dizer que eu estou pregando uma prosperidade, né? Vem, faz o que precisa, e não é isso. Mas sabe, existe um lugar de favor. Nós estávamos na adoração aqui hoje, eu sentia um ambiente de favor de Deus. Sabe, de cuidado de Deus. Deus estava tocando com cuidado, com detalhe, com suavidade, com carinho em cada um de nós. No centro do propósito de Deus existe uma liberação de favor, querido. Então, quando eu caminho em direção ao meu propósito, quando eu caminho em direção a Ele, quando eu me coloco diante daquilo que Ele tem para estabelecer através da minha vida, quando a minha vida para mim já não importa mais, assim como Jacó, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Jesus, assim como João Batista, assim como tantos homens que nós lemos e conhecemos as histórias dele de cor salteado. Quando nós nos alinhamos à vontade celestial, assim como Paulo, não importa a circunstância em que nós estamos inseridos. Cara, nós temos tantas palavras que nós podemos acessar no nosso dia a dia. Quando vem os dias maus, nós podemos pegar a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Cara, nós temos tantos motivos para estar alegres, para transbordar a alegria. Primeiro porque no Senhor nós temos alegria. Felicidade nós conseguimos ter em coisas, mas alegria é somente no Senhor. Alegria, na raiz dela, ela está intimamente ligada à palavra gozo, está ligada à palavra plenitude. Nós só podemos ter gozo, plenitude de vida onde? No Senhor. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a minha alegria, não é a sua alegria, não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a alegria do Senhor sendo estabelecida em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo começa a dizer aqui no 4:4, ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente eu vos afirmo, alegrai-vos. A situação em que ele estava inserido, ele encoraja a igreja o quê? A se alegrar com o quê? Com a perseguição, com a luta, com a calúnia, com... Cara, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Paulo está mandando eu me alegrar com a perseguição. Paulo está mandando eu me alegrar com a calúnia. Paulo está mandando eu me alegrar com o açoite alheio. Paulo está mandando eu me alegrar com a circunstância contrária. Alguém fez essa pergunta para ele, ele respondeu, ele falou, outra vez eu afirmo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Cara, se alegre. Se alegre. Se alegre porque o propósito de Deus está sendo estabelecido e cumprido na tua vida, querido. Não importa o que estão dizendo a seu respeito. Não importa o que estão movendo contra você. Não importa o que estão fazendo contra você. Não importa. Não importa. Não importa o quão difícil tem sido. Não importa a situação que tem sido contrária. Não importa o mar que tem se levantado. Querido, em todo tempo Deus tem um cuidado. Quando Deus precisa abrir um mar, Ele abre. Quando Deus precisa
Estabelecer um favor, Ele estabelece, querido. Todas as vezes que o Senhor precisou, Ele cuidou do povo dEle. Mas quando o povo dEle estava o quê? Posicionado nele. E aí Paulo fala que seja a nossa amabilidade como igreja conhecida por todas as pessoas. A alegria do Senhor precisa estar estampada em nós. Nós precisamos ser o quê? Um povo o quê? Amável. E ele completa, porque em breve o Senhor voltará. Cara, Deus está voltando. O Senhor está voltando, Jesus está voltando. Jesus está voltando, e qual é o testemunho? Quando as pessoas olham para você e veem em você um cristão, falam, olha, né? A Karina está sempre sorrindo. Como o Senhor foi favoroso com ela em dar aquele marido maravilhoso para ela. Que estabilidade emocional que Ele passa para ela. Vamos profetizar. Está no ambiente profético, libera. Qual é a leitura que as pessoas têm feito de você, querido? Sabe, esse é um problema de às vezes ser muito transparente, porque às vezes quando nós estamos mal e as pessoas fazem uma leitura, vai falar, cara, não era esse aí que era o cara que estava falando para mim? Eu vi ele orando por câncer, agora ele está com dor de cabeça, está abatido, coitado, o que aconteceu com ele? Não é assim que as pessoas nos leem? Nós estamos sendo todo o tempo provados e avaliados naquilo que nós falamos e naquilo que nós fazemos, querido. E nós precisamos nos posicionar porque o Senhor está voltando. Em breve voltará o Senhor. E ele segue falando, ele fala, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio das orações e das súplicas. Acesse o Senhor. Faça conhecido diante dEle. Não faça barganha com Ele. Mas se rasgue na presença dEle. Deixa Ele te fazer um raio-x aí. Te esquadrinhar. Acessar cada cantinho do seu corpo aí. Da sua mente, da sua alma. Do seu espírito. E reposicionar você. E aí no versículo 7 diz assim, olha, e a paz de Deus. Diga, a paz de Deus. Que ultrapassa todo entendimento. Guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aonde que eu tenho paz de Deus que excede todo entendimento? Quando o meu coração e a minha mente estão conectadas em Cristo. Quando o meu coração e a minha mente estão guardadas, escondidas em Cristo. Quando eu estou em Cristo e Cristo está em mim, então a paz que excede todo entendimento. Cara, mas você viu quanta tragédia na vida dele está? Cara, o cara está bem. Ele tem uma convicção. Ele tem uma palavra. E as palavras de Cristo, e as características de Cristo, e os frutos de Cristo vão sendo gerados dentro dele, vão saltando dentro dele, vão gerando vida nele. Cara, e aí não tem luta, não tem tribulação, não tem angústia, não tem fome, não tem nudez, não tem perigo, não tem espada, nada poderá nos separar do amor de Cristo que está. Nós temos tudo. Todos os versículos, todas as armas que nós precisamos, todo equipamento necessário para desfrutar e para viver uma vida não de acordo com as nossas expectativas, mas de acordo com a expectativa do céu, querido. O problema é que muitas vezes nós não temos uma identidade bem firmada, e por não termos uma identidade bem firmada, nós queremos viver de aprovação e queremos ser aprovados em coisas que Deus não nos chamou a fazer. E pior do que ser um fracassado é você ter sucesso em algo que o Senhor não te chamou a fazer. Porque você está completamente fora do propósito de Deus. Sabe, mas essa noite é uma noite de concerto. Se tem algo que eu tenho entendido, ouvido do Senhor, é que todos os dias Ele está nos chamando a um concerto. E não é um concerto de tocar música, violino. É concerto de pegar uma chave de boca e mexer algumas coisas aqui dentro. Uma chave Phillips, um alicate, uma colinha. Concerto de consertar.
Essa é uma noite de concerto, querido. Sabe, os céus estão abertos, esperando as movimentações que nós podemos fazer dia após dia, querido. Nós precisamos compreender que o reino dos céus ele é tomado à força, existe uma batalha espiritual sendo travada agora pela tua vida. Só que nós negligenciamos, nós queremos focar o que é na nossa carnalidade, esquecemos daquilo que é eterno. Mas sabe, hoje é o dia em que nós podemos olhar adiante e focar na eternidade. É engraçado que no capítulo 1 lá Paulo ainda fala, olha, muito lucro para mim seria morrer agora. A melhor coisa que poderia me acontecer agora é eu morrer e estar com Cristo. Mas por causa da causa, e por causa de vocês, está escrito lá, Filipenses capítulo 1, leia depois da sua casa. Por causa da causa e por causa de vocês, convém que eu padeça aqui. Por causa da causa que eu tenho, e por causa de vocês, igreja, convém que eu padeça aqui, Paulo fala. Clareza de propósito, clareza de identidade. Paulo não estava buscando aprovação em pessoas. Paulo não estava buscando aprovação em circunstâncias. Paulo tinha um propósito, um chamado e uma clareza, uma convicção dessas coisas. Sabe, nessa noite eu queria te convidar, querido, a se rasgar diante do Senhor, sabe, a fazer algo de diferente. Sabe, se tem algo que eu tenho meditado nesses dias, é que nós precisamos, dia após dia, nós precisamos tomar atitudes diferentes diante do Senhor. Einstein já dizia que é burrice nós tentarmos chegar a um resultado diferente praticando as mesmas coisas. E eu não sei como nós cristãos, né? Nós estávamos em casa hoje, a Karina abriu a Bíblia e caiu num texto que eu devia ter marcado. Que estava falando sobre, não coloque sobre você a orelha do burro, né? Como é que era? Onde está isso, pastor? Me ajuda aí. Não coloque sobre você a orelha do burro. Salmo 19, 7, eu acho, alguma coisa assim. Cara, era na versão da Bíblia a Mensagem lá. Depois eu posso mandar no grupo ali. Cara, às vezes nós pegamos e fazemos questão, sabe do quê? De ficar como um burro empacado. Não me tome por mal, não me tome por agressivo. Tá? Tô junto, tamo junto. Às vezes nós ficamos como um burro empacado, gente. Já viu um burro, uma mula empacado? Ela não ata nem desata, né? E nós estamos ali padecendo, nós sabemos onde nós precisamos ir, onde nós precisamos chegar, e estamos ali empacados. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Sabe que hoje, não é para amanhã, não é para depois de cumprir os meus objetivos humanos, mas hoje, nós precisamos fazer algo de diferente diante do Senhor. Nós precisamos tomar uma atitude prática diante dEle, de diferente. E eu não estou falando só de sair do seu lugar e vir até a frente para nós orarmos. Mas eu estou falando de um posicionamento do teu coração, de uma inclinação do teu espírito, querido. Você precisa sair desse lugar de paralisia espiritual nesse dia. Você precisa romper com esses conceitos e preconceitos. Sabe, nós carregamos tantas coisas na nossa caixa de ferramenta. E aí a gente se torna chato e seletivo. O que é um cara chato e seletivo? Tudo aquilo que me confronta, tudo aquilo que não me alegra, eu tenho algo pronto, guardadinho aqui para me rebater. Então eu tenho até um versículo bíblico para ir contra aquilo. Por quê? Porque vai me tirar da minha zona de conforto, eu estou bem aqui. Sabe, será que isso só acontece comigo? Acontece com você também. Nós temos um arsenal aqui na nossa caixinha de ferramenta para rebater o que a gente quiser rebater. Agora, como profeta, eu queria falar para você nessa noite. Desempaca. Desempaca, meu irmão.
Desempaca. Eu queria suplicar a você, desempaca. Se move. O reino de Deus é um reino estabelecido em movimento. Sai dessa paralisia. Não se entrega. Você tem jeito. Você é especial, você é incrível. Isso não é mindset, isso não é positivismo, mas isso é a identidade que Cristo tem para você. Você é incrível, meu irmão. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes. E eu serei achado de vós. Cara, Deus está te chamando para um novo lugar hoje. Sabe, nós precisamos romper com as coisas que têm paralisado a gente. Mas cara, vamos terminar logo, eu preciso ir lá comer aquela pizza, ou fantástico, ou... Cara, não, eu nem vou me estender, nós já vamos terminar. Quem me conhece sabe que eu procuro aqui, na medida do possível, seguir horário. Mas sabe, o seu culto precisa ser diferente hoje, cara. Você precisa parar de vir para a igreja com as mesmas expectativas, de saber tudo que vai acontecer, na ordem que vai acontecer. Quer ver? Agora o Leandrinho lá no violão vai fazer tal coisa. Aí ele fala, tá vendo? Não falei? Já conheço ele. Tá vendo? Agora a Raquel vai descer de lá chorando para ir atrás da mãe dela. E vem. A gente sabe tudo. A gente sabe qual é o irmão que estaciona ali, qual é o irmão que estaciona lá. Quando a gente olha, vê a brecha, fala, danado, não veio de novo, né? A gente sabe até onde as pessoas estacionam o carro, cara. A gente está ligado em tudo. A gente só não está ligado no que importa. Então, meu irmão, desempaca. Arreda o pé. Te mexe. Te move. Rompe. Rompe com o quê? Rompe com você. Não adianta cutucar, dar uma cotovelada no teu cônjuge. Tá vendo? Não falei? Não, rompe você com você hoje. Fala a Deus. Rompe você com você hoje, meu irmão. Vamos compreender aquilo que está sendo liberado e executado nesse lugar, nessa noite. Vamos entender o ambiente que nós estamos inseridos. Vamos respeitar o ambiente que nós estamos inseridos, querido. Vamos reverenciar o ambiente que nós estamos inseridos.